Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje a nossa aula vai ser a continuação da aula anterior. A gente viu o conceito de cultura e para a gente continuar estudando mais sobre cultura, a diversidade sobre ela, a gente fala muito da antropologia. A antropologia vai ser um ramo da sociologia da qual ela vai adentrar mais sobre a questão do estudo do homem. Quando a gente fala antropologia, é o estudo dos seres humanos e seus aspectos. Que aspectos? Desde culturais, sociais. Então, quando a gente fala, até mesmo em atividades, questões voltadas para a cultura, a gente vai atrás dos antropólogos, porque a maioria dos antropólogos, eles dedicam aos seus estudos, às suas pesquisas científicas voltadas em relação ao homem. Então, o homem inserido na sociedade. Então, quando a gente fala de antropologia, homem, logia, razão, conhecimento, da qual a antropologia vai estudar. Primeiro, quando a gente fala da origem da sociologia, da antropologia, ela veio da sociologia. Primeiro, surgiu a sociologia no final do século XIX. A antropologia fazia parte da sociologia, era um ramo da sociologia, da qual alguns pesquisadores dedicavam a esse estudo desse homem, dessa razão, em relação ao seu comportamento da sociedade. Porém, com o passar do tempo, dos anos, a antropologia acabou se separando e formando uma ciência, uma ciência humanas, da qual ela dedica esse estudo em relação a esse comportamento desse homem na sociedade. Os primeiros antropólogos, os europeus, os franceses, eles tinham uma visão de uma antropologia muito etnocêntrica. O que seria isso, etnocentrismo? Você colocar a sua cultura superior às outras. Então, esses primeiros teóricos não só franceses, mas teóricos antropólogos que vão surgir, eles têm uma visão de que a cultura europeia é como fosse uma cultura superior e as outras como fosse uma subcultura. Então, essa é a visão cultural, é uma visão muito preconceituosa e errada. Com o passar dos tempos, principalmente com os antropólogos do século XX e XXI que a gente vai ter nos Estados Unidos, eles têm uma visão de uma antropologia, de uma sociedade pós-moderna, quem já trabalhou isso aqui, a questão do pós-modernismo, da sociedade híbrida, então dessa mudança da sociedade e desse comportamento cultural que vai variando de acordo com a formação histórica, de costumes linguísticos, e isso tem que ser respeitado e compreendido, estudado. Então, para vocês terem noção, os primeiros antropólogos que vieram para o Brasil, eles foram viver nas tribos indígenas, entender como eram os costumes, dos comportamentos, dos rituais que eles faziam, e assim fazer seu estudo antropológico sobre aquela comunidade indígena. Era muito comum, ainda é muito comum o antropólogo ele ir até aquela civilização, aquela cultura, estudar e analisar. Porém, ele não pode deixar as suas questões pessoais como religião, opinião política, time de futebol, por exemplo, influenciar na sua pesquisa. Com isso, a gente tem alguns tipos de antropologia. Antropologia biológica ou física, que é em relação da questão biológica do homem, como é a característica dele, não só de acordo com a região que ele vive e como isso vai influenciar. E a questão cultural, que é o que tem mais em foco na antropologia, que vai ser o estudo de costumes, hábitos da cultura, desde da questão da culinária, da dança, da música, e isso vai fazer parte do estudo da cultura antropológica. E em relação aos Estados Unidos, eles trazem alguns conceitos a mais em relação à antropologia. Ele traz na questão da concepção linguística, que também tem que ser levado em conta. Quem sabe que a questão linguística vai variar muito e vai influenciar. A gente tem uma região, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma variação linguística bastante, até mesmo no nosso próprio português. E isso também vai mostrar como foi a formação daquela sociedade e como isso vai impactar. Então, a gente destaca entre alguns desses antropólogos, Cláudio Lévi-Strauss, é um dos grandes, não só precursores dessa antropologia, mas tem outros mais em relação ao estudo da sociedade, desde os mais clássicos aos contemporâneos que iremos ver. Então, eu trouxe essa aula para a gente ter noção do que é a antropologia em relação à sociologia e à cultura, porque sempre quando a gente vai estudar sobre cultura, toda a diversidade em relação à cultura, a gente traz antropólogos para fazendo essa análise, desenvolvendo essas teorias em relação à cultura. Dessa maneira,
desde a maneira de cultura popular, indústria cultural, de como é em relação a isso na sociedade. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a atividade no grupo. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem perguntar enviando mensagem no privado, no WhatsApp.